Olá a todos, aqui é a professora Patrícia Vani Benfica e esta aula é uma ajuda, uma dica, um suporte para todos os acadêmicos de Direito do Brasil. Vamos tratar nessa aula, vamos tratar do tema classificação das obrigações, com ênfase na obrigação de dar nessa primeira aula. Primeiramente, vamos conceituar o que é obrigação. Clóvis Bevilacqua diz que a obrigação é uma limitação à liberdade da pessoa, do devedor, que assume ali um dever perante um credor. Já o Eupídio Donizete conceitua no sentido amplo que é o vínculo jurídico transitório que se estabelece entre dois ou mais sujeitos em face de um objeto, prestação economicamente mensurável, e pode ser um dar, um fazer e um não fazer. Tem como elementos a obrigação o sujeito, o objeto e o vínculo, e esses são os elementos essenciais de qualquer relação obrigacional. Sem um destes três elementos, não há relação obrigacional. Mas há também elementos acidentais, como a condição, o termo e o encargo. A classificação das obrigações, ela se divide em três searas. Primeiramente, nós temos quanto ao objeto. Depois, nós temos quanto ao sujeito. E por último, nós vamos dividir as obrigações quanto aos elementos não essenciais. A aula de hoje, então, o foco vai ser na obrigação de dar, prevista no Código Civil a partir do artigo 233 em diante. E o que é essa obrigação de dar? A obrigação de dar é aquela obrigação de entregar ou de restituir a coisa objeto da prestação para o credor. Então, você tem dois sujeitos, devedor e credor, ou dois polos, né? Porque cada polo pode ter mais de um sujeito. E nessa obrigação, o devedor, o polo devedor, deverá dar, que significa restituir ou entregar, uma coisa economicamente mesurável para o credor. Essa obrigação de dar, ela pode ser de entregar, e aí a coisa ela pertence ao devedor, ou pode ser de restituir, uma coisa que estava na posse do devedor, mas agora pertence, que estava na posse do devedor, mas pertencia já desde o início ao credor. O artigo 237 me fala: até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Pessoal, isso aí é com certeza, né, relacionada à obrigação de entregar e não de restituir, porque a tradição pertence ao devedor à coisa, é porque a coisa vai ser entregue e não restituída. Qual que é a importância das obrigações de dar no direito civil? O que acontece é que a relação obrigacional ela gera um direito relativo, oponível apenas intra-partes, sendo que apenas se constitui um direito de crédito sobre a coisa com a relação obrigacional. O direito real, aquele direito absoluto, oponível para todos, ele só vai ser constituído com a tradição da coisa. Então, neste momento, é que vai haver realmente a aquisição do direito real. O direito obrigacional no nosso ordenamento jurídico, ele gera apenas um direito de crédito. Dentro da obrigação de dar, e pode ser de entregar ou de restituir, existe a obrigação de dar coisa certa, aquela coisa que foi determinada, individualizada desde o início. E tem também a obrigação de dar coisa incerta, ou determinável, ou seja, quando no início havia apenas uma identificação de quantidade, gênero e qualidade. Então, um exemplo, 1 quilo de banana prata. Com a entrega, no momento da entrega, essa coisa passa a ser determinada. Mas no momento da contratação, no momento da relação obrigacional, do nascimento da relação obrigacional, ali havia apenas uma coisa determinável em relação à quantidade, gênero e qualidade.
Isso interfere exatamente nas perdas e melhoramentos dessa coisa. Vamos começar a trabalhar a ideia do que acontece com a coisa quando ela se perde. O que é perder? É desaparecer, é ser destruída, é ser impossível de ser alcançada. E vamos trabalhar primeiro quando se trata de coisa certa, ok? O que acontece quando há a perda da coisa na obrigação de dar coisa certa, e essa era uma obrigação de entregar, ou seja, a coisa pertencia ao devedor e ele deverá entregar para o credor. Nós teremos que usar o artigo 237, primeira parte, que fala: até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos. E combinar ele com o 234, que me fala: se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então, se houve o desaparecimento da coisa certa, por exemplo, você deve entregar o carro Focus placa XXX0000. Se você perder esta coisa certa e não houver culpa daquele devedor que deveria fazer a entrega, a obrigação se resolve para ambas as partes, ou seja, a relação obrigacional termina, pois ela se tornou impossível. É impossível que o devedor entregue a coisa. Óbvio, se o credor já havia, em contrapartida, pago algum valor, dado algum dinheiro ou todo o dinheiro, ele deverá ser ressarcido deste valor. Já se o Ford, se o Focus, se o carro não pode mais ser entregue porque o devedor não observou o seu dever de cuidado até a entrega, ele agiu com culpa e o bem se perdeu, ele deverá dar qualquer valor a que foi entregue, ou toda a parcela que foi entregue, ou se a pessoa pagou apenas parte, se o credor pagou apenas parte, a parte que foi paga, mas também deverá indenizar por perdas e danos, já que violou o dever de conservar a coisa. Agora, na restituição é um pouco diferente, porque na restituição de coisa certa, a coisa pertencia ao credor, mas estava na posse do devedor. O que acontece então? Você tem que conjugar o 237 combinado com o artigo 238 e 239. Se essa restituição da coisa que é do credor, mas estava na posse do devedor, for sem culpa do devedor, a obrigação se resolve e o credor, que era o dono da coisa, vai sofrer todo o prejuízo. Agora, se foi com culpa do devedor, ou seja, aquela pessoa que estava com a posse do bem, ela não teve o devido cuidado, ele vai ter que indenizar o credor pela coisa, ou seja, o equivalente, né? Mais perdas e danos. Já no caso da restituição, pessoal, é um pouco diferente. Neste caso, lembrando sempre que a coisa pertence ao credor, está na posse do devedor. Nesse caso, se a coisa se perder sem culpa do devedor, o credor vai ser obrigado a aceitar a coisa no estado que se encontra. Ou seja, ele vai ter que receber o objeto danificado. Agora, se a restituição for com culpa do devedor, pois o devedor não observou o dever de cuidado até a tradição da coisa, o credor poderá, um ou outro, exigir o equivalente ou aceitar a coisa como está. Além dessas duas opções, ele, nas duas, poderá pedir perdas e danos. Quem traz essa norma é o enunciado 15 do Conselho de Justiça Federal, porque o artigo 240, que trata do assunto, me falava assim: se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, receberá-la o credor tal como se ache. Ponto, vírgula.
sem direito à indenização, ponto e vírgula. Se por culpa do devedor observar o disposto no 239, mas o 239 só me fala no caso de perda, que é óbvio, no caso de perda só pode haver a exigência do equivalente. No caso de perda, não há como aceitar a coisa no estado em que se encontra. Mas talvez o credor ele queira a coisa de volta, em vez do dinheiro que significa aquele valor, né? Que equivale àquele valor. Por isso, o enunciado 15, ele fala que você não vai aplicar o 239, mas sim o 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. E aí, pessoal, eu vou terminar esta primeira parte do vídeo e vou agora editar para ver o tamanho que vai ficar. Qualquer coisa eu ainda volto nele ou já faço um segundo vídeo sobre melhoramentos e frutos no caso de obrigação de dar coisa certa. Muito obrigada a todos!